Gente, vamos compartilhar a tela. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim. Ótimo. Bom, então é o seguinte, aqui na nossa tela do Moodle, então nós temos lá, deixa eu colocar a visão de vocês, tá? Então a visão do aluno, então perfil de estudante, ok? Então hoje, dia 6, nós vamos trabalhar com ferramentas da qualidade, ok? Novamente, né? Esse assunto nós vamos esticar aí bastante semanas. Nós temos aqui todas as aulas anteriores gravadas, tá? A aula de semana passada está aqui, né? Dia 29/9, a última aula. E aqui estão os tópicos que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando com esse segundo tópico, ferramentas da qualidade, e o material, né, está disponível aqui já no Moodle. Hoje, no final da aula, nós vamos conversar sobre essa atividade 2, ok? A segunda atividade que nós vamos ter na nossa disciplina, ok? Bom, então, retomando o assunto, na aula passada nós começamos a trabalhar com esse conceito importante de ferramentas da qualidade, né? E esse conceito de ferramentas da qualidade, ele é muito importante, por quê? Porque as ferramentas da qualidade, como o próprio nome diz, né, são ferramentas para auxiliar a tomada de decisão em problemas de processo, né? É claro que essas ferramentas da qualidade, elas podem ser utilizadas em muitas áreas do conhecimento, né? Mas como o nosso curso aqui é de gestão industrial, então eu vou focar e nós vamos focar a aplicação dessas ferramentas para resolver problemas de gestão de processo, ok? Bom, então na aula passada a gente discutiu um pouquinho aí quais são os objetivos da aplicação dessa ferramenta, né? Listamos alguns dos objetivos, falamos um pouquinho lá de variáveis discretas e variáveis contínuas. Aí nós classificamos os grupos de ferramentas da qualidade, né? Classificamos em 3 grandes grupos: ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. Nós vimos que no nosso curso nós vamos trabalhar com 2 das ferramentas de planejamento, Brainstorming e o 5W2Hs. Nós vamos trabalhar com as 7 ferramentas de controle, folha de verificação, histograma, gráfico de controle, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, fluxograma, gráficos de controle. E nós não vamos trabalhar, né, por questão de tempo e foco, nós não vamos trabalhar com essas ferramentas avançadas, mas é apenas para o conhecimento que nós temos esse grupo de ferramentas da qualidade, que são ferramentas para aplicações mais avançadas, ok? Bom, aí nós começamos a conversar um pouquinho sobre brainstorming, apresentamos lá as características desta ferramenta, apresentamos as etapas dessa ferramenta, né, e trouxemos exemplos de como essa ferramenta pode ser aplicada no dia a dia de um processo produtivo ou no dia a dia de uma empresa. Tudo bem? Ok, gente? Tá claro? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Ou podemos iniciar a segunda ferramenta? Hein? Robson, Newton, Maurício, Everton, Abimael. Tranquilo, tranquilo. Podemos prosseguir? Pode? Tá, gente, lembrando bem o Por mim, seguinte. pode. Legal, lembrando bem aquilo que nós conversamos lá na primeira aula, ok? Interajam, perguntem, questione, abram o microfone, falem, me ajudem a construir a aula, tragam exemplos, tragam dúvidas, tá?
porque senão fica muito maçante a aula, fica um monólogo, né? E para mim que estou aqui do outro lado falando, é importante essa interação de vocês, tá bom? Ok? Então, sintam-se à vontade aí para me interromper na hora que vocês desejarem e for necessário, tá? Bom, gente, é o seguinte. Se o brainstorming, né, é uma ferramenta da qualidade de planejamento que levanta as possíveis causas e pode também definir algumas ações, né? A ferramenta 5W e 2Hs, ela é uma ferramenta também de planejamento, né? Ou algumas literaturas chamam de ferramenta de suporte, né? Suporte ao planejamento, qualquer uma das duas terminologias a gente pode encontrar. Mas o mais interessante é que a ferramenta 5W e 2Hs é uma ferramenta para elaboração de plano de ação. Então, ou seja, é uma ferramenta que sozinha, por si só, ela não pode ser aplicada. Ela tem que ter uma ferramenta da qualidade aplicada anteriormente. Essa ferramenta da qualidade aplicada anteriormente vai gerar algumas ações de correção do problema. E a ferramenta 5W2Hs, ela sistematiza essas ações. Ou seja, ela cria um plano para que essas ações possam ser implementadas. Ok? Então, gente, o 5W2Hs é sempre uma ferramenta da qualidade complementar. Complementar a alguma outra ferramenta aplicada anteriormente. Como, por exemplo, o brainstorming, né? Então nós discutimos qual é o problema, e eu lembro que eu apresentei para vocês na aula passada o problema de alto índice de refúgio numa linha de produção. Então o brainstorming pode discutir com a equipe as possíveis causas do problema. Após levantar essas possíveis causas, a equipe, o time, o grupo, ainda por meio do brainstorming, pode definir algumas ações para corrigir o problema, né? E o 5W2Hs, como ferramenta complementar, ele vai partir dessas ações que foram definidas pelo time no brainstorming e vai elaborar um plano de ação, ou seja, um plano de estruturação dessas ações. Então, por isso, a definição da técnica está aí, ó. A ferramenta 5W e 2Hs, a ferramenta 5W e 2Hs, né, nada mais é do que um checklist de atividades. Olha só, gente, checklist de atividades. Então é um roteiro, é um plano de atividades ou um plano de ação que permite a gente acompanhar, monitorar. Então, o que tem nesse checklist? Tem prazos e responsabilidades. Ou seja, quem vai executar a ação? Né? Quem vai executar a ação? Quais são os prazos para essa ação? Né? Com o máximo de clareza e eficiência. Gente, lembra dessa palavrinha eficiência? Nós dedicamos, acho que umas 2 aulas atrás, para falar de eficiência. Alguém lembra o que é eficiência? E quer falar? Alguém poderia falar o que é eficiência? Hein, gente? Eficiência. Lembram-se que nós discutimos esse conceito largamente, acho que 2 aulas atrás, né? Nós fizemos uma diferenciação muito clara entre eficácia e eficiência, não é isso? Eficiência e eficácia, né? Alguém lembra? Não? Eu até lembro, mas eu não consigo colocar em palavras, não. É uma coisa boa, né? É uma Uma coisa coisa boa.
É verdade, é verdade. É isso mesmo, Robson. Lembra que Eu não eu tô vim, conseguindo, não que tô eu, conseguindo pôr as palavras. tá. Lembra que eu vinculei os conceitos de eficiência e eficácia a duas palavrinhas chaves? Lembra, Maurício? Está digitando aí, né? Ô, gente, é, é, tá. Eficiência atender ao que foi proposto. É, É isso aí. é. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Não, não é bem isso, né? Não é bem isso, né? Ô, gente, lembra que nós comentamos que eficiência está ligado aos meios, né? E eficácia está ligado ao resultado, à meta. Então, por exemplo, se nós temos que é, é, assistir a aula de tecnologia, desculpa, de gestão industrial hoje à noite, né, das 20 até as 21h30, né, quem assistiu a aula, quem assistiu a aula foi eficaz, ok? Porque atingiu a meta, né? Agora eu pergunto, o que é eficiência? A eficiência é usar os recursos. Então, durante a aula, o aluno se concentrou, você aprendeu o conteúdo, você se manteve concentrado, né? Então, se você não fez nada disso, você embora eficaz, você não foi eficiente, ok? Então, a eficiência está relacionado aos meios e a eficácia está relacionado com as metas, com os resultados. Mas é isso mesmo, Maurício, tá? A sua resposta não está muito longe, não. Por que eu estou resgatando esse conceito, gente? Porque olha só o que a definição aqui de 5W2H diz. Diz o seguinte, ó. Diz assim, ó. Diz, ó. É, a ferramenta 5W2H nada mais é do que um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência. Ou seja, né, é uma ferramenta que não atua no resultado. Claro que não, né? Aliás, nenhuma ferramenta da qualidade atua no resultado, né? As ferramentas da qualidade atuam no meio do processo. Ou seja, elas procuram facilitar o processo, mas elas não garantem o resultado, né? Então elas não garantem a eficácia, tá bom? Então isso é muito importante, tá legal? Bom, ela é utilizada normalmente no final do processo. Isso aqui é importante, ó. Ela é utilizada normalmente no final do processo de identificação, análise e geração de solução de problemas. Olha só o caso que eu comentei com vocês do brainstorming, né? Quer dizer, ela é uma ferramenta da qualidade que pode ser utilizada a partir ou tendo como base inicial uma ferramenta da qualidade como brainstorming. Então, brainstorming gera as possíveis causas. Num segundo momento, ele pode gerar as ações de correção do problema. E o que o 5W2H faz? O 5W2H, né, vai sistematizar essas ações. Por quê? Porque ela é utilizada, o 5W2H é utilizado no final do processo de identificação. Então o brainstorming identificou o problema. O brainstorming analisou as possíveis causas. O brainstorming também gerou ações ou possíveis ações para a solução do problema. Uma coisa importante que eu falei na aula passada para vocês, não quero frisar, repetir. Na verdade, minha gente, em gestão de processos, nós nunca garantimos a solução completa do problema, né? Então, a solução do problema. Isso é utópico, né? E real. O que nós conseguimos em gestão de processos, em tratamento de problemas de ordem de processo,
é fazer a redução do impacto do problema, né? É eliminar algumas das causas que possam estar gerando o problema. Então o problema vai acontecer novamente? Vai, possivelmente vai acontecer. Mas nós vamos minimizar os impactos se o problema acontecer. E uma palavrinha importante que eu comentei na aula passada, que é importante vocês gravarem, em gestão de processo a gente fala muito em mitigação, né? Mitigação quer dizer redução do impacto do problema. Porque em gestão da produção, o problema, problemas de processo não é ruim. O que é ruim é o impacto que esses problemas de processo geram. Então, na verdade, as ferramentas da qualidade, elas surgem como técnicas, primeiro para a gente compreender melhor o problema, para a gente analisar o problema, e depois para a gente mitigar o impacto desse problema, tá bom? Então fica claro aqui que as ferramentas 5W2Hs, elas estão sempre associadas a uma execução, né, do que foi planejado. Ou seja, nós utilizamos esta ferramenta para planejar a execução, tá bom? E aí, nós temos graficamente aqui um exemplo muito claro, né, mostrando aqui graficamente, por que nós chamamos essa ferramenta de 5W e 2Hs. Então perceba o seguinte, olha, nós temos, na verdade, 7 letrinhas que expressam aí uma variável desse plano de ação, né? Então, por exemplo, o primeiro W, o primeiro W é o when, né? Quando que nós vamos realizar essa ação, né, do inglês, né? Na verdade, essas letrinhas 5W e 2H se referem a um conceito em inglês, né? Então, cada uma dessas variáveis é em inglês. Então, o primeiro W é when, que significa quando. Quando que nós vamos realizar a ação? Né? Então, nós identificamos lá que o alto índice de refúgio no processo é por conta de ausência de manutenção no equipamento, ok? Então o equipamento ele não tem uma programação de manutenção. Então a ação que nós vamos planejar, uma das ações, é uma manutenção periódica do equipamento, uma manutenção preventiva periódica. Então no plano nós vamos escrever a ação de manutenção preventiva periódica. Aí no plano de ação, o primeiro W é quando que nós vamos realizar essa ação. Quando é a data? Todo primeiro dia útil do mês. Ou toda primeira, todo dia 15 do mês. Ou todo final, ou sempre ao final de cada lote. Ok? A gente vai determinar lá um tempo, um momento, um instante, uma data, né? O segundo W é o where, né, que significa onde. Onde que vai ser realizada essa ação? Em qual local da fábrica? Em qual departamento? Vai ser realizado no departamento de produção, né? A manutenção vai ser realizada na produção. Então o pessoal da manutenção, que pode ou não estar ligado à produção, o pessoal da manutenção vem e faz a intervenção na produção, ok? O terceiro W, what, o que será realizado, né? Ou seja, qual que é o objetivo da ação? Nós sabemos que nós vamos fazer uma manutenção preventiva periódica. Qual que é o objetivo? O objetivo é deixar o equipamento em boas condições
para que não quebre durante a operação, né? A gente pode até estabelecer meta, né? Sendo que a meta é ao longo do mês, né? É reduzir em 50% o número de ocorrências de falha. A gente pode colocar meta nesse W, nesse what, ok? O quarto W, gente, é o why, ou seja, por quê? Por que nós vamos realizar essa ação? Lembrando bem que a ação é a manutenção preventiva planejada ou programada, né? Por que nós vamos realizar? Qual o motivo? Qual o benefício? Vamos realizar em função de quebras constantes, interrupções não planejadas. O benefício? O benefício que isso vai gerar mais disponibilidade do equipamento. Ok? O quinto e último W é o who, quem. Então, quem será responsável por essa ação, que é a manutenção preventiva, planejada, programada, né, da forma como vocês entenderem melhor. Quem será responsável? Qual a equipe? Aqui é importante, tá, gente? Porque num plano de ação, a gente nunca coloca nome pessoal. A gente nunca personaliza o plano. A gente sempre coloca a função ou o departamento. Então, por exemplo, quem realizará essa ação? Será equipe de manutenção preventiva, ok? Ou será técnico sênior em manutenção, ok? Então a gente coloca ou o departamento ou a função, nunca nomes pessoais, ok? A gente até vê nas empresas aí pessoal com plano de ação com nomes pessoais, mas não é o ideal, tá? A gente não pode personalizar um plano de ação, ok? Bom, 5 Ws foram, né? Quando, onde, o que, porquê e quem. Agora os 2 Hs, para completar a metodologia. Os 2 Hs. How much? Quanto custará? Qual o custo? Ou qual a quantidade de recursos que será disponibilizado? Então, custo ou quantidade. Então, pode ser, por exemplo, custo 20 horas de trabalho, 20 horas do técnico sênior. Aqui eu não coloquei valor financeiro, mas coloquei a hora de trabalho, né? Ou quantidade, dois mecânicos de manutenção em um dia de trabalho, ok? Então eu não coloquei custo, dinheiro, mas coloquei recursos que nós vamos ter que dispensar para isso, né? No caso aqui, recurso, mão de obra. E o segundo H, completando aí os 5W e 2Hs, é o how, que significa como nós iremos realizar o trabalho, de que forma, né? Quais são as atividades, qual é o processo, né? Então você pode descrever nesse campo como o trabalho vai ser realizado, né? Por exemplo, a gente pode aqui nesse campo remeter a algum procedimento que a empresa tenha, algum procedimento de manutenção, conforme procedimento 003MA, ok? Então é um procedimento de manutenção da empresa. Então percebam, gente, que esse 5W e 2Hs, ele é realmente, como diz aqui anteriormente, ele é um checklist de atividades, né? Lá a gente consegue visualizar todas as ações que serão desenvolvidas, né? Com todas essas variáveis, quando, onde, o que, porquê, quem, quanto, como, né? E a gente consegue monitorar isso, né? Porque se tem datas, a gente consegue monitorar e acompanhar o desenvolvimento, tá bom?
Olha um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo, além daquele exemplo que eu dei para vocês de quebra constante do equipamento, né? Na verdade, o exemplo foi alto índice de refúgio. E uma das ações planejadas foi uma das possíveis causas quebra constante do equipamento. É isso? E, né, e a ação foi realizar manutenção preventiva periodicamente. Então percebam que o 5W2H é em cima da ação, não é em cima do problema, né? Então o plano de ação é sempre em cima da própria ação, como o próprio nome diz, é um plano de ação. Então o plano ele tá baseado na ação, tá? Tem mais um outro exemplo aqui. Tem mais um outro exemplo, é um exemplo aqui da aplicação da ferramenta, né? 5W2H. Então a gente tem aqui, né? Ó, montar um plano de treinamento para 30 colaboradores de uma empresa. Isso aqui é o seguinte, gente. Digamos que naquele problema nosso lá, de alto índice de refúgio, uma das possíveis causas que foram levantadas no brainstorming foi a falta de treinamento, de capacitação dos funcionários. Então, uma das ações para resolver essa possível causa é estruturar um plano de treinamento para os trabalhadores ou para os funcionários que atuam nesse processo. Então, digamos que sejam 30 funcionários. Então, nós vamos montar um plano de ação para treinar 30 colaboradores. Então, nós vamos montar então um plano baseado no 5W2H. Então, aqui vocês estão vendo a ordem que se aplica a esse W, não tem problema, tá? Então foi aplicado aqui o primeiro W, o what, o que, né? Qual é a ação? Treinamento sobre a importância do uso de EPIs, ok? Tá? Digamos que o problema seja aí a falta de disciplina em utilização do EPI, tá? Quem vai fazer isso? Quem será treinado? Será os operadores da linha de produção e forjaria. Onde isso acontecerá? Isso acontecerá no centro de treinamento na cidade de Campinas, ok? Sem treinamento da fábrica de Campinas, né? Quando isso será realizado? Será realizado no dia 14/9, né? Das 9 a meio-dia. Por que será realizado? Né? Ou qual o objetivo? Conscientização dos colaboradores quanto à importância do uso do EPI. Fazer com que eles usem o EPI adequado às atividades que oferecem riscos de acidente. Como isso será feito? O hall será realizado com uma palestra e vídeo. E quanto é que custa para fazer isso? Custa em torno de R$3.000. Né? De repente a empresa contratou um palestrante externo, ou de repente foi até gente da empresa mesmo, mas é assim, nós estamos parando 30 colaboradores e mais o instrutor, que pode ser o encarregado, pode ser um chefe, ó, nós estamos parando toda a equipe por 3 horas, ok? Então estamos parando a equipe, ó, das 9 ao meio-dia. Então temos 3 horas aí de atividade que a gente está parando a equipe. Então isso custa, ok? Então esse custo pode vir daí também, tá bom? Então percebam, olha, que nós montamos um plano, um 5W e 2Hs, né? Usamos essa ferramenta para montar um plano para ação, treinamento de 30 colaboradores. Então perceba que realmente o 5W2Hs ele é utilizado como plano de ação não para o problema, né? mas para a ação que supostamente vai resolver ou vai mitigar uma possível causa. Ok? Então, pegando esse exemplo aí, nada nos garante que realizando o treinamento para os colaboradores, nós vamos mitigar, nós vamos resolver essa causa, essa possível causa, ou
mitigar os efeitos dela, quiçá resolver o problema, ok? São tentativas que a gente faz, né? Porque como eu disse para vocês, as ferramentas da qualidade não garantem a resolução do problema. Elas não atuam na meta, né, no resultado. Elas atuam justamente no meio do processo, atuam no processo literalmente. Tá bom? Ok? Gente, dúvidas sobre ferramentas 5W e 2Hs? Tudo bem? Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Alguém já viu essa ferramenta sendo aplicada na empresa ou em algum outro ambiente que vocês profissionalmente tenham passado? Fala um pouquinho para mim aí se alguém já viu essa ferramenta em algum lugar. Fica à vontade, gente. Hein, gente? Já viram em algum lugar essa ferramenta? Já utilizaram em algum lugar? Já viram alguém utilizando? Não? Maurício, você que está em indústria, já viu essa ferramenta sendo utilizada? Eu não, eu só ouvi falar do 5S. Ah, beleza. O 5S não é nenhuma ferramenta da qualidade, viu, Robson? O 5, É, o 5S, ele, na verdade, ele está além de ferramenta. Ele é, na verdade, uma metodologia. Entendeu? isso. É algo bem maior, né? Bem maior, bem mais amplo, bem mais complexo, né? Ah. É, alguém mais, além do Robson? Professor, boa noite. Oba, pode falar, Abimael que falou? E Dalílio? É Pode o, falar aí, é o Dalílio. Idalírio. Fica à vontade, Dalílio. Professor, eu trabalho com manutenção e essas 5W2HI a gente usa de alguma forma, né, para fazer o planejamento ali de alguma manutenção, né? Caso uma parada, no caso, né? A gente faz todo o processo ali de procedimento, qual equipe que vai ser e tal, entendeu? Mais ou menos assim. E outra coisa que eu consigo comparar também com essa ferramenta aí, né? É o 5 porquê, né? E também tem uma outra ferramenta, não sei se o senhor já ouviu falar, que é a espinha de peixe, né? Que a gente usa bastante para fazer algumas, vamos supor ali, é, algum vamos dizer, como se diz, uma investigação, né, de algum ocorrido ali, um problema, de uma falha, entendeu? Isso. Oi, Dalílio. A espinha de peixe que você fala também é chamado de diagrama de Chikawa, também é chamada de diagrama 6Ms. Nós vamos falar sobre ela. Ó. Ela vai ser a Legal. nossa. Ó, ela vai ser a nossa. Ó, ela vai ser a nossa das 7 ferramentas que nós vamos estudar. Ela vai ser a quinta, tá vendo? Diagrama de causa e efeito. Isso aí mesmo. Ou diagrama espinha de peixe, ou diagrama de Chikawa, tá? Ela pode ter esses nomes todos, tá? Nós vamos estudar essa ferramenta mais para frente sim, tá? E como você disse, é uma ferramenta de investigação, exatamente isso. Né? Ao contrário do brainstorming, que é uma ferramenta de sugestão, né? De impressão, né? Onde o participante coloca a sua ideia sobre o problema, né? No caso, a espinha de peixe, ou o diagrama de Chikawa, ou diagrama de causa e efeito, é realmente, como você colocou, uma ferramenta de investigação. Perfeito, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? O Maurício está falando aqui que já ouviu falar em Lean Six Sigma, né? Lean Manufacturing. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, bem no finalzinho do curso. 6 Sigmas também vamos comentar, tá bom? Só que vocês têm que ter cuidado, gente, com as terminologias, tá? 6 Sigmas e Lean Manufacturing não é ferramenta da qualidade, tá bom? Não é ferramenta da qualidade. É conceito de gestão de produção, que são coisas diferentes.
Tudo bem? Então, Six Sigma, Lean Manufacturing é muito maior que ferramentas da qualidade. Aliás, nós aplicamos muitas das ferramentas da qualidade num ambiente Six Sigma, num ambiente Lean Manufacturing, tá bom? Então, esses sistemas de produção, né, são muito mais amplos do que as ferramentas da qualidade. Tá legal? Beleza? Isso mesmo, Maurício. Ó. É exatamente isso. Você pode usar o 5W2Hs, que é uma ferramenta da qualidade, você pode utilizar em uma metodologia de sistema de produção, como é o Lean Six Sigma, ou o Lean Manufacturing sozinho, ou o Six Sigma sozinho, enfim. Tá? Então é possível sim fazer a aplicação dessa ferramenta num sistema de gerenciamento de produção. Beleza? Ok, gente? Vamos prosseguir? Bom, nós falamos até agora de duas ferramentas da qualidade, duas ferramentas que nós classificamos, ó, vamos voltar aqui no slide, né? Nós classificamos essas ferramentas como ferramentas de planejamento. Ou seja, a gente no brainstorming, a gente discute o problema, a gente tem ideia das possíveis causas, ok? A gente levanta ações para mitigar essas possíveis causas e nós utilizamos o 5W2Hs para reorganizar ou organizar um plano de ação, ok? Organizar, estruturar essas ações que devem ser realizadas. Então são ferramentas de planejamento. Nós não começamos a executar nada ainda. Perfeito? Não executamos nada, né? Só discutimos o problema, identificamos aí as possíveis causas, ok? Identificamos algumas ações que podem ser realizadas para mitigar, para resolver ou eliminar que seja o problema, né? E na sequência nós colocamos isso num plano, só que nós não executamos nada. Então por isso que elas são chamadas de ferramentas de planejamento. Nós vamos parar por aí, nessas duas ferramentas de planejamento, ok? Nós vamos parar por aí porque o objetivo da nossa disciplina não é ir a fundo nessas ferramentas. A gente poderia falar de benchmarking, a gente poderia falar de CCQ, né, que é o Círculo de Controles de Qualidade. A gente poderia falar do Pokayoke, né, que é uma outra ferramenta também de planejamento. Mas nós não vamos falar sobre isso porque o objetivo desse tópico nosso aqui no curso é focar nas ferramentas de controle. Então olha só, olha que interessante, ó. Aqui nas ferramentas de planejamento, o processo não aconteceu ainda, ok? O processo não aconteceu. Como o próprio nome diz, nós planejamos, mas o processo não aconteceu ainda. Aqui nas ferramentas de controle, o processo está em andamento, ou seja, o processo está acontecendo, ok? Por isso que são ferramentas de controle. São ferramentas que a gente precisa aplicar para monitorar o processo. São ferramentas que a gente precisa aplicar para compreender e entender como o processo está acontecendo, como o processo está se desenrolando. Ok? Então nós vamos estudar essas 7 ferramentas. Folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, fluxograma, gráficos de controle, ok? Então todas essas ferramentas nós iremos estudar. Então vamos lá? Então vamos iniciar as ferramentas de controle. Então a primeira ferramenta de controle que nós vamos estudar é a ferramenta que a gente chama de folha de verificação. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí ainda? Tudo bem? Dá um oi aí, gente. Dá um salve aí para eu saber que vocês estão aí. Beleza, tamo aí. Opa, beleza. Bom, gente, então é o seguinte.
A primeira das 7 ferramentas de controle, né, ferramentas da qualidade de controle que nós vamos estudar, é essa folha de verificação. Gente, essa ferramenta ela é muito, muito, muito simples. Então vamos lá. O que é essa folha de verificação? Essa folha de verificação ela é uma espécie de contador, né? Ou seja, uma planilha ou formulário para o registro de dados. Então é um simples registro de dados, no qual os itens a serem verificados já estão previamente impressos ou definidos, ok? Já estão previamente impressos ou definidos, de modo que os dados possam ser coletados de forma fácil e rápida, né? E concisa e objetiva, né? A folha de verificação é o ponto de partida de todo o procedimento de transformação de opiniões em fatos e dados. Bacana isso. Então a folha de verificação, ela que é meio ponto de partida obrigatório para todo o procedimento de coleta de dados, de opiniões, de análise de dados, tá? Então até a gente vai ver isso nas próximas ferramentas da qualidade, praticamente a folha de verificação passa por todas, né? Ou seja, as demais para serem aplicadas precisa passar pela etapa da folha de verificação. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo antes de falar de um pouco mais de conceito. Então um exemplo de folha de verificação é o seguinte. Nós temos numa determinada empresa de ônibus, né? Transporte coletivo. Qual que é a empresa que faz transporte coletivo em Itaquá? Qual é, gente? A gente fica muito tempo sem andar de ônibus, né? Eu nem sei qual que é a empresa que faz transporte coletivo em Itaquá. Vocês sabem? Eu acho que é Expresso. Qual? Eu sei que o nome é Expresso alguma coisa. Expresso? Não é mais a Radial, não, né? Não é Radial. Não. Mas já foi. Não. Mas já foi, não foi? Eu nem lembro. Eu sei que aqui onde eu moro em Suzano é Radial. Ah, Expresso Planalto, o Maurício está colocando. É aqui. Expresso Planalto, isso mesmo, Expresso Planalto. É isso mesmo, né? Beleza. Você mora em Suzano, Dalílio? Moro em Suzano aqui, perto do campus do IFE aqui de Suzano. Ah, tá. Então você mora ali, divisa com Poá, ali, né? Praticamente. Isso. Ali na. Ali é Monte Cristo que chama, né? Não, eu moro mais pra cá, Suzanópolis. Ah, Suzanópolis. Ah, legal. O bairro do lado aí. Do lado. Ali tem uma avenida ali chamada Avenida Paulista, não tem? Isso, eu moro no final dela. Ah, você mora no final da Avenida Paulista? No final da Avenida Paulista. Você tá cheio. Mas não é o paraíso não, mas é igual de São Paulo lá não, uma ponta é o paraíso, outra é o Consolação. outro lado lá de São Paulo. É isso, não, tá bem longe. Diz que a Paulista começa no paraíso e termina na Consolação, né? É isso. A sua Avenida Paulista não é tão chique assim não, né? Não, ela termina num lugar e acaba no outro lugar pior ainda. Não, eu conheço bem ali, viu, Dalílio? Eu conheço bem aquela região ali. Eu morei 20 anos ali em Nova Poá, né? Ah, é pertinho daqui. Na época que esse bairro nem tinha, era tudo mato, né? Tudo chácara, né? Tudo chácara. Eu morei lá de 94, isso mesmo, de 94 a 2014. Então Aqui onde eu moro é chácara, tá? Ainda é chácara ainda onde eu moro. Ah, bacana. Cheio de mato. Beleza, Dalílio. Então vamos voltar. Acabou o momento moradia do Idalílio. Vamos lá. Ô, gente, então é o seguinte, a Expresso Paulista, então... Não, Expresso Planalto, né? A Expresso Planalto, ela, num determinado mês, um funcionário lá da qualidade foi fazer o levantamento das reclamações existentes no sistema. Então esse cara aqui, o Ronaldo, né, o inspetor, o Ronaldo Berger, ele foi fazer esse levantamento. Aí ele identificou que algumas categorias de reclamações, ou seja,
alguns tipos de reclamações. Então ele identificou, olha, que os tipos de reclamações, ou os tipos mais comuns de reclamações, falta de ventilação, freadas bruscas, né? Quer dizer, o cara freia, o motorista freia do nada, né? Rapidamente, né? Atraso do horário, largura da roleta, né? A roleta estreitinha, né? Aí o pessoal que é mais fortinho não consegue, tem dificuldade para passar a roleta, né? A altura do degrau, isso aqui é um caso sério, né? Principalmente para os idosos, né? Dificuldade para subir no ônibus, porque o degrau é muito alto, né? E outros. Então quer dizer, olha só, ó, ele classificou aqui os tipos de reclamações em falta de ventilação, freadas bruscas, atraso do horário, largura da roleta, altura do degrau. Então ele classificou aqui em 5 categorias e uma sexta ele chamou de outros, né? Quer dizer, gente, nessa outros pode ter qualquer coisa, né? Qualquer coisa aí é outros, ok? Qualquer coisa é outros. Bom, e aí o seguinte, o que ele fez? Aí ele começou a contar quantas reclamações para cada tipo de reclamação aparecia no sistema. Então, para cada reclamação que aparecia, ele colocava um pauzinho aqui, ó. Falta de ventilação, opa, mais um pauzinho. Freadas bruscas, mais um pauzinho. Atraso no horário, mais um. E aí no final ele contou, né, as ocorrências, né? Então, falta de ventilação, 13 ocorrências. Freadas bruscas, 40. Atraso do horário, 32. Largura da roleta, 11. Altura do degrau, 17, é isso? Ó, falta de ventilação, 13. Freadas bruscas, 40. Atraso no horário, 32. Largura da roleta, 11. Altura do degrau, 17. E outros, ele esqueceu de colocar aqui o valor, tá? Então, gente, o que ele fez aqui? Ele simplesmente registrou a frequência. Então, a folha de verificação é um simples registro de frequência, ok? Uma simples contagem, né? Uma simples contagem. Olha um outro exemplo aqui de uma folha de verificação. Eu acho que essa folha de verificação, quem é motorista aqui, né, já viu no mecânico. Alguém já viu isso? Quando você dá entrada no carro, lá para o mecânico, na entrada do seu veículo, ele faz o que nós chamamos de checklist, ok? Tá? O checklist é um tipo de lista de verificação. Então, o que o mecânico vai identificar? Vai identificar as condições de entrada do veículo. A quilometragem que o veículo está quando entra, se tem esses acessórios, se tem macacos, tem steps, tem extintor, se tem chave de roda, antena, triângulo, e vai colocando um xizinho aí, né? Porque é a condição que o seu veículo entrou, é a condição de entrada do seu veículo, ok? Vocês já viram isso em alguma oficina, gente? Ou de algum carro de vocês, ou de algum carro de algum conhecido, de um parente? Vocês já viram esse registro aí, esse checklist em oficina mecânica que acaba tendo um comportamento de uma folha de verificação? Já viram isso? Eu já vi, já. Já viu, Robson? Beleza. Já usei muito. Já usou, né? Porque eu fazia revisão de carro zero que chegava da fábrica. Ah, legal. Aí tinha que fazer esse checklist aí. Ah, você trabalhou em concessionária? Trabalhei, Fiat. Ah, trabalhou na Fiat. Pô, que legal, que legal. Aí tinha que fazer a conferência dos itens, né? Isso. É o perfil de entrada do veículo. Ótimo, excelente. Gente, esse checklist, né? Ele se comporta como uma folha de verificação, ok? Onde você vai verificar direitinho aí as condições de entrada, no caso aí do carro, do item, né?
Ou no caso de um processo, as ocorrências. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu passo um dia todo monitorando os processos, ok? E aí, a cada meia hora, sai um lote do equipamento, um lote de peça. Aí cada lote eu faço a conferência e registro o número de peças com defeito, ok? Então tem lá, primeiro lote, 9 horas da manhã, segundo lote, 9h30, terceiro lote, 10 horas, quarto lote, 10h30, quinto lote, 11 horas da manhã, e assim sucessivamente. E na frente de cada lote eu vou ter a quantidade de peças refugadas ou a quantidade de peças com defeito. Tudo bem? Gente, essa é uma folha de verificação muito simples, é uma simples contagem. Tá? Então aqui tem um conceito. Para que a gente usa uma folha de verificação? A gente usa para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados. Gente, olha só, ficou claro para mim que num determinado período eu tenho 13 reclamações de falta de ventilação, né, no transporte coletivo dessa empresa. Num determinado período eu tenho 40 reclamações de freadas bruscas. Num determinado período, eu tenho 32 reclamações de atraso do horário. Em determinado período, eu tenho 11 reclamações de largura da roleta. Num determinado período, eu tenho 17 reclamações de altura do degrau. Ok, gente? Então, na verdade, gente, acaba sendo um registro muito rápido, né? E muito eficiente, tá? De como o processo está acontecendo, tá bom? Então, serve para facilitar o uso posterior de dados. Gente, uma coisa importante, né? Se o 5W e 2Hs, ele geralmente é aplicado depois de alguma ferramenta da qualidade, a folha de verificação, com certeza, ela não termina em si só. Ela não é o fim. Geralmente ela é o início do processo de análise do problema. A partir da utilização da folha de verificação, nós vamos aplicar tantas outras ferramentas da qualidade, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Para que serve? Para que a gente usa? Para dispor os dados de uma forma mais organizada. É isso aí. Olha como está organizado. A gente consegue identificar a quantidade de ocorrência para cada tipo de reclamação. Ok? Que mais? Para verificar o tipo de defeito e sua porcentagem. Opa, isso aqui é interessantíssimo. Ó, eu tenho aqui a quantidade do defeito, da reclamação, por exemplo, de altura do degrau. São 17. De 126. 17 de 126. Então, com esses dados, eu consigo calcular percentualmente. Ou seja, qual é o impacto da reclamação, a altura do degrau, no conjunto total de reclamações que essa empresa de transporte recebeu nesse determinado período. Então é muito legal, porque permite a gente verificar o tipo de defeito e sua porcentagem. Verificar a localização do defeito, né? ou a localização do problema. Né? Está muito claro aqui que a gente tem que atacar a questão da ventilação, a orientação aos motoristas para evitar freadas bruscas. Está claro que a gente tem que estar mais atento com os horários, né? A gente tem que pensar aí na largura da roleta, tem muita gente reclamando, né, na altura do degrau. Então é interessante porque permite verificar onde, né, onde está localizado os problemas, né? Ou onde está localizado as razões, ou as motivações, ou as possíveis causas do problema. Ok? Tudo bem, gente? Muito simples, muito simples. Só que o seguinte, é tão simples, que a gente pode explorar um pouco mais. Então, olha só, dentro da folha de verificação, nós temos uma técnica que nós chamamos de estratificação. Ok?
Então, gente, o que é a estratificação? A estratificação é uma técnica que a gente usa dentro da folha de verificação. Beleza? Então, o que é estratificar? Estratificar é agrupar elementos com as mesmas características, ou seja, itens iguais ou muito semelhantes, tendo causa e ou soluções comuns. Gente, esse exemplo aqui já está estratificado. Porque, olha só, nós agrupamos muitas reclamações num tipo só de falta de ventilação. Por exemplo, possivelmente alguém reclamou, os ônibus andam muito com as janelas fechadas. Alguém reclamou assim, no calor é muito quente dentro do ônibus, né? Alguém poderia colocar assim, né? Os vidros são travados, a gente não consegue abrir, né? Então, o que quem analisou essas reclamações fez? Reuniu tudo isso em falta de ventilação. Porque se fosse listar cada um desses problemas, ficaria muito detalhado. O que ele fez? E tudo que é muito detalhado demanda ação, né? Então ficaria muito complexo tratar esse problema. Então o que foi feito aqui? Foi feito exatamente isso, uma estratificação, né? Esse segundo grupo aqui, olha, esse segundo grupo, freadas bruscas, possivelmente foi estratificado também, né? De repente alguém reclamou assim, alta velocidade, né? Freia do nada, né? Alguém disse assim, o ônibus balança muito, sei lá. O que ele fez? Ele reuniu tudo em freada brusca. Atraso no horário, de repente também estratificou. Largura da roleta, de repente estratificou. Alguém disse lá, dificuldade para passar na roleta. Ou alguém disse lá, a altura da roleta inadequada, a posição da roleta inadequada. Aí ele reuniu tudo isso em largura da roleta. Então, a estratificação, gente, ela é uma estratégia muito interessante, que é para a gente reunir, como a própria definição diz aqui, ó, reunir elementos com características iguais ou semelhantes, ok? Tá? E é importante, gente, a gente sempre estratifica de tal forma que tenha causas ou solução comum. Ou seja, com uma única ação, eu consigo mitigar, né, já que a gente evita falar em resolver, né, a gente consegue mitigar o problema ou a possível causa. Ok? Então, o objetivo da estratificação é encontrar padrões que auxiliem na compreensão dos mecanismos causais, né, e variações de um processo. Ou seja, o desafio da estratificação é encontrar, né, padrões, ou seja, encontrar variáveis ou possíveis causas semelhantes e agrupá-las para o melhor tratamento e enfrentamento ao problema. Tá bom? Bom, isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. Como é que a gente pode estratificar? A gente pode estratificar pelo tempo, né? Então, os resultados relacionados com problemas são diferentes no turno da manhã, no turno da tarde ou no turno da noite, ok? Então, estratificamos, né? A gente pode estratificar pelo local. Os resultados são diferentes na linha de produção, ou seja, a linha 1 é diferente da linha 2, da linha 3, da linha que produz o produto 1, da linha que produz o produto 2. Então a gente pode estratificar por local de trabalho. A gente pode estratificar também por pessoa, por indivíduo. Ou seja, os resultados são diferentes dependendo de qual é o operador? A gente sabe que sim, né? Num sistema de produção,
a velocidade, a habilidade, né, do operador influencia muito no processo. De repente a gente tem uma produtividade totalmente diferente de um trabalhador para o outro. Tá? Então, gente, nós podemos ter vários cenários de estratificação. Okay? Tempo, local, indivíduo, né, unidade fabril, tempo relacionado ao período do ano. Quer dizer, a gente pode ter aí diferentes critérios aí de estratificação. Ok? Tudo bem, gente? Então, lembrando bem, ó, que esse exemplo aqui das reclamações, ele já foi estratificado, né? Porque a gente tem aí 6 tipos de reclamações, sendo que uma delas ele chamou de outros. Então tem um monte de coisa aí dentro desse outros, né? Mas ele chamou de outros justamente para poder compreender melhor aí as possíveis causas. Tudo bem? Tá claro, gente? Beleza? Então a estratificação não é uma ferramenta, ok? Então a estratificação é um recurso que a gente usa dentro da folha de verificação, ok? É um recurso que a gente usa dentro da folha de verificação. Não é uma ferramenta da qualidade, tá certo? Bom, a segunda ferramenta da qualidade, essa é bem interessante, é o que a gente chama de histograma. O que é o histograma? O histograma, gente, é uma forma gráfica de nós apresentarmos os dados. Lembre-se que em ferramentas da qualidade, nós estamos o tempo todo trabalhando com dados, né? O tempo todo trabalhando com levantamentos, o tempo todo trabalhando com números, ok? O tempo todo trabalhando com números, o tempo todo lidando com dados, o tempo todo. Então, o histograma, ele é um sumário gráfico da variação de um grupo de dados, de informações, né? E é interessante que o histograma, aqui o texto diz, né, que ele é um exemplo clássico, né, um exemplo clássico de ferramentas que migraram de outras ciências para a gestão da qualidade. O histograma, na verdade, ele migrou da estatística, né? Vou até mostrar para vocês daqui a pouco, graficamente, como é um histograma. Então, ele migrou da estatística para o controle de qualidade, né? Aliás, a gente tem muitas ferramentas, né, de controle, né, não somente de qualidade, mas ferramentas de controle de produção, que migraram da estatística. Tá? Então, a estatística e o controle de processo estão intimamente ligados. Tá? Então, o histograma ele é um sumário gráfico da variação de dados. E o que o histograma faz? O histograma ele fornece para a gente uma fotografia da variável em determinado instante. Então é uma foto, né? É uma foto da variável. Olha esse caso aqui, ó. Qual que é a nossa variável? A nossa variável os motivos de atraso nos projetos. Por que os projetos atrasam? Ok? Por que os projetos atrasam? E aí a gente chegou à conclusão, né, ouvindo a equipe e buscando nos registros, né, que nós temos estratificado, né, olha lá a estratificação, tá vendo? Né, por meio da lista de verificação, os dados estratificados, nós chegamos à conclusão que nós temos, num determinado período, num determinado espaço de tempo,
nós tivemos lá nove projetos que teve o seu atraso porque houve mudança de escopo no projeto. O que é mudança de escopo? É mudança de objetivo, né? Aumentou o trabalho, ou reduziu o trabalho e no meio do processo, tá? 5 projetos atrasaram porque tiveram que ser retrabalhados. 5 projetos porque aconteceram problemas, riscos, né? 2 projetos porque mudou prioridade, aí a gente parou de trabalhar naquele projeto. Outros 2 projetos parou porque o preço foi mal negociado e não deu para prosseguir no projeto. Um caso foi problema de infraestrutura e outro, novos requisitos de qualidade. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou tudo isso, esses dados, em forma de gráfico. Ok? Em forma de gráfico. De tal forma que a gente percebe que a causa que mais gerou atraso nos projetos foi realmente mudança de escopo, né? E a causa que menos provocou, o que menos impactou mudanças, o que menos impactou o atraso dos projetos, foram lá problemas de infraestrutura e os novos requisitos de qualidade. Então, gente, o histograma é uma fotografia. Ele usa os dados lá da folha de verificação, da estratégia de estratificação, e ele tira uma foto para a gente. Ó. Ele diz aí o que está acontecendo. E o histograma, gente, ele é sempre uma fotografia, ou seja, é sempre um elemento gráfico. Tá bom? Então o que diz aí? Ó, fornece uma fotografia da variável em determinado instante. Por meio dos histogramas, pode-se fazer inferência. Inferência é o quê? Pode fazer conjecturas, né? Fazer análise a respeito da natureza dos processos que originou e de possíveis perdas. Então a gente está fazendo conjectura aqui, né? O motivo que mais gerou atraso no projeto foi mudança de escopo. E os que menos geraram, né, atrasos foi problema de infraestrutura e requisitos de qualidade. Tá? Então permite fazer essa inferência. Em alguns casos, as características são muito evidentes, o que facilita as conclusões. É o caso aqui, está evidente. Né? E se está evidente assim, fica fácil concluir. Né? Mas na maioria das vezes não é tão simples assim. Né? O que obriga a obtenção de informações adicionais, né? Para que a gente possa, com segurança, fazer as análises todas. Tá bom? Ok? Bom, aí tem um exemplo aqui, olha, de histograma. Olha que bacana. O que nós fizemos? Nós fizemos aqui uma folha de verificação, né, primeiro, onde nós observamos um motor funcionar durante 6 horas de trabalho e de hora em hora nós apontávamos o número de defeitos que foi observado nesse motor. Né? Então olha só, até 1 hora foram apresentados 4 defeitos. De 1 hora até 2 horas de funcionamento, apareceram 12 defeitos. De 2 horas até praticamente 3 horas de funcionamento, não apareceu nenhum defeito. De 4 horas até 4 horas e 59, quase 5, né? Apareceram 8 defeitos. E de 5 horas a praticamente 6 horas, apareceram 12 defeitos. Então, o que nós fizemos aqui foi folha de verificação. Quando a gente faz o gráfico, isso passa a ser
histograma. Lembrando que o histograma, gente, ele sempre utiliza esse gráfico vertical de barras, ok? Ou esse gráfico de barras verticais, sempre. Barras horizontais pode até acontecer, mas é raro, tá? Geralmente são barras, né? Normalmente horizontal, ou desculpa, vertical. Mas pode acontecer da gente ter algum histograma com barras horizontais. É raro, é raro, é raro, né? Mas pode acontecer, tá bom? A gente pode ter aí um histograma de barras horizontais, beleza? Ótimo. Então, foi plotado aqui o gráfico, né? E aí a gente percebe algumas conclusões que a gente pode tomar aqui. Quem de vocês aí é capaz de concluir aí o que acontece com o funcionamento desse motor, qual o número de defeitos que ele apresenta, qual o maior número de defeitos que ele apresenta, em qual momento, em qual tempo de funcionamento, que conclusões a gente poderia tirar aí do funcionamento desse motor? Alguém arrisca? Olhando para a tabela e olhando para o histograma? Hein, gente? Alguém se arrisca? Não? Vocês estão aí, gente? Oi, professor, estamos aqui. Tá. Você arrisca, Idalílio, o que acontece aí com esse motor em funcionamento? Tendo como referência... Professor, repete de novo, a internet está dando uma travada aqui. Olha só, aqui essa tabela é uma folha de verificação. A gente tem o tempo de funcionamento do motor e o número de defeitos. E aqui do lado a gente tem um histograma, que é esse gráfico de barras vertical, que mostra o número de defeitos. Que conclusão você pode tirar desse processo olhando aí esses dois dados? A folha de verificação e o histograma. Hein? Eu vou dar uma olhada aqui, professor. Peraí, deixa eu aumentar o zoom aqui que eu estou pelo celular. Ou o outro colega quiser falar também, fica à vontade, gente. Ó, então o Everton colocou aqui. Em 5 horas de uso, o motor apresenta 12 defeitos, mais de 90%. Ó, a partir de 5 horas de funcionamento, o motor apresenta 12 defeitos. Bom, mais de 90%. Eu não entendi o que você quis dizer com esses 90%, viu, Everton? Mas é assim, gente. Tá claro que as janelas de tempo que o motor apresenta mais problema é de 1 hora a 2 horas de funcionamento, né? E de 5 horas a 6 horas de funcionamento, né? Tá muito claro, né? Tá muito claro. Uma outra questão também é o seguinte, é que a gente percebe que quando ele funciona de 3 até 4 horas, ele não tem nenhum defeito, né? Nenhum defeito. Aliás, o crítico dele é se ele funcionar só de 1 hora a 2 horas e de 5 a 6. Quer dizer, o melhor desempenho desse motor está relacionado a quando ele funciona entre 2 e 4 horas, tá vendo? Ó? Entre 2 e 4 horas, né, a gente tem um número pequeno de defeitos, ok? Então essas conclusões a gente pode chegar, tá bom? Então o histograma ele permite essa conclusão por meio gráfico aqui, né? Porque aí ele alinha aqui, ó,
os dois tempos de funcionamento que apresentam o maior número de defeitos são essas duas barras maiores aqui, né? Que é de 1 hora a 2 horas de funcionamento e de 5 horas a 6 horas de funcionamento, tá certo? Então essa informação ela é muito importante, tá bom? Bom, deixa eu mostrar algo aqui para vocês, né? Só um instantinho. Olha só. Deixa eu abrir aqui essa planilha Excel. Olha só, gente. Ó. Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui esse exemplo que foi dado, né? Esse exemplo que foi dado, que é o período de funcionamento do motor e os defeitos que foram observados. Então isso aqui, gente, na verdade uma lista de verificação, né? Uma folha de verificação, que é a primeira ferramenta que a gente utilizou. É uma folha de verificação e, ao mesmo tempo, essa folha de verificação ela está estratificada, né? Ela está estratificada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. Então eu tenho aqui 6 períodos de estratificação, né? Até 1 hora, até 2 horas, até 3 horas, até 4 horas, até 5 horas e até 6. Né? E aqui a gente tem um número de defeitos. Então, na verdade, aqui a gente já tem a folha de verificação estratificada, tá? Então, nós vamos gerar aqui a segunda ferramenta que nós vimos, né, que é o histograma. Então, como é que gera o histograma? Quem não souber utilizar o Excel, não tem problema, faz na mão, né? Faz o gráficozinho na mão, tá? Aqui, olha, eu vou usar o Excel, né, por ser mais fácil, tá bom? Ó, então eu vou gerar aqui, ó, eu vou gerar aqui um gráfico que é um gráfico de barras verticais, tá vendo? Ó, então olha ele aqui, ó. Tá vendo? Gerei automaticamente, ok? Gerei automaticamente esse gráfico, tá certo? Então esse gráfico, ó, defeitos observados na operação do motor. Então olha só, pela sequência aqui dos dados, ó, de 0 a 59 minutos, eu tenho 4 defeitos, de 1 hora a 1 hora e 59 tenho 12 defeitos, e assim sucessivamente, né? Eu posso até colocar, eu coloquei em cima, tá vendo? Para não precisar ficar olhando aqui os valores, né? Ó, então a gente tem os dados todos aqui. Professor, e se eu quiser de repente organizar como está aqui, ó, do maior para o menor, não tem nenhum problema. Da maior ocorrência para a menor ocorrência. Não tem problema, é só fazer o seguinte, ó. É só alterar esse gráfico aqui, ó. Vou alterar o gráfico, ó. Então eu vou colocar, eu vou alterar os dados, aliás, né? Eu vou colocar do maior para o menor. Então vamos lá. Então eu vou reorganizar esses dados. Então vou colocar os maiores primeiro, ó. 12, 12. Ó, tá vendo? Os maiores primeiro, em ordem decrescente aí, né? Os maiores primeiro e os menores depois, ok? Ó, as maiores ocorrências primeiro e as menores depois. Perfeito, ó. Deixa eu colocar aqui. 4 ocorrências. Beleza. Então olha só, eu só alterei o gráfico, né, gente? Eu só alterei, aliás,
a tabelinha, né, a base de dados, né, e o gráfico já atualizou, tá vendo? Ó? Então olha só, ó, então aqui, ó, eu deixei exatamente como está aqui no nosso slide, né, do maior para o menor. Então a gente tem aqui, ó, as maiores ocorrências, tá? E na sequência as menores ocorrências até chegar em zero. Então não tem problema, você pode organizar os dados do maior para o menor, do menor para o maior, ou organizar na ordem que aparece, não tem o menor problema, tá? Ó, aí tem um outro exemplo aqui, ó. Aqui é numa fábrica o índice de faltas do pessoal, tá? Do absenteísmo. Isso aqui deve estar em horas, né? Horas mês, né? Então, de acordo com a idade, a faixa etária do funcionário, o número de horas que ele fica ausente do posto de trabalho em um mês. Ó. Então eu seleciono tudo, né? Inserir, ó, põe um gráficozinho aqui, ó. Põe um gráfico, eu vou pegar o gráfico de barras, né? Sempre vai ser o gráfico de barras. Tá bom? Ok? Aí, é claro, eu posso organizar aqui, ó, de acordo com o objetivo aí, né? Enfim, tá bom? De acordo com o que a gente tem interesse aqui, ó. Então, olha só, ó. Então, o pessoal que tem em torno de 24 anos tem 6 horas de absenteísmo no mês. O pessoal que tem, ó, em torno de 58 anos tem 1 hora de absenteísmo. E assim sucessivamente, tá bom? Então, gente, um gráfico como esse ajuda bastante a gente compreender o problema, tá? Ajuda bastante a gente compreender a problemática, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu ia passar atividade para vocês hoje, mas eu vou precisar explicar um pouco mais de detalhes como vocês vão desenvolver essa atividade aqui 2, tá? Ó, essa atividade 2, olha, ela é uma atividade de folha de verificação, estratificação e histograma, tá? Tudo que nós vimos na aula de hoje. Só que é o seguinte, eu preciso explicar um pouquinho mais para vocês, né, como é que vocês irão trabalhar esses dados, tá bom? Então, pelo avançar da hora, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou deixar a atividade, quem desejar já dar uma olhada na atividade, fique à vontade, tá? Mas eu não vou dar prazo para entregar ela não, tá? Então não precisa entregar ela semana que vem não. Aí semana que vem nós começamos a aula falando um pouquinho dessa atividade aqui, tá bom? Para mim explicar melhor para vocês como que nós vamos aplicar aí nessa atividade folha de verificação, estratificação e histograma, tá? Então eu dou uma folguinha para vocês, aí a gente só pensa nessa atividade na próxima aula da semana que vem, quando a gente for discutir um pouco mais aí a aplicação dessas ferramentas, né? Folha de verificação, estratificação e histograma. Tudo bem, gente? Tá? O Newton colocou defeito no início do uso, por muito tempo de uso. Possivelmente, viu, Newton? Quando ela atinge aqui de 5 a 6 horas, pode ser problema de muito tempo de uso, né? E a gente consegue entender aqui, ó, que atinge a melhor performance entre 2 e 5 horas, né? Então, se a gente fosse projetar esse equipamento, a gente projetaria ele com tempo de utilização de 2 a 5 horas, porque realmente apresenta aí o melhor desempenho, tá bom? Gente, ok, então na semana que vem nós voltamos e aí eu começo a aula explicando como vocês irão desenvolver essa atividade, tá? Eu precisaria de mais uns 15, 20 minutos para explicar isso, tá? Então vai ficar muito tarde, vai ficar trabalhoso, então a gente deixa para entregar a atividade na próxima semana. Pode ser, gente? Beleza?
Tranquilo? Beleza. Essa aula de hoje vai dar amanhã? Ou não? Oi, desculpa, eu não entendi. Repete, por favor. Essa aula de hoje vai dar Cortou, Robson, mas eu acho que você quis perguntar se essa aula de hoje vai estar disponível no Moodle, é isso? Sim, eu pretendo entre hoje e amanhã já disponibilizar no Moodle para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza então, gente. Gente, vamos encerrar então? Ok. Um abraço então, gente. Boa noite, fiquem com Deus. E bom feriado. Beleza, obrigado. Obrigado.